Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo sobre a elucidação estrutural de compostos orgânicos e neste vídeo eu vou apresentar para vocês um exercício resolvido sobre ressonância magnética nuclear. Nós vamos mostrar como elucidar a estrutura de um composto orgânico por meio da análise de seu espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Esse é o exercício 14.31, retirado do Solomos, 12ª edição. O enunciado diz o seguinte: atribua as estruturas para cada um dos compostos A, B e C, cujos espectros de R, M e N de hidrogênio são mostrados abaixo. Então nós vamos resolver com vocês essa série de 3 exercícios, dada a fórmula molecular e os espectros de RMN de hidrogênio. Vamos iniciar então com o espectro do composto A, cuja fórmula é C9H12. Eu já antecipei e calculei aqui o índice de deficiência de hidrogênio, cuja fórmula já demos em vídeos anteriores. Nesse caso é igual a 4. É importante que você saiba esse valor desse índice, pois ele informa a respeito do número de insaturações e ciclos que o composto tem. Antes de iniciarmos de fato, só recordando para vocês, em todos esses tipos de exercício, você deve determinar o número de sinais do espectro, que tem no espectro, o deslocamento químico de cada um desses sinais, a multiplicidade deles, a integral, ou seja, a área relativa, e a constante de acoplamento quando for possível ser medida. Tá? Eu começo então colocando uma letra para cada sinal. Esse é o sinal A, esse é o sinal B, este é o sinal C. Tá? Esse sistema eu já apresentei anteriormente em outro vídeo, que a gente tem que estar organizado. Não tente nesse momento, por favor, a começar a desenhar a fórmula aqui. Não dá para você fazer isso. Vamos de forma sistemática e organizada, até chegarmos na estrutura. Aqui nós temos a expansão do sinal B, e aqui nós temos a expansão do sinal C. Primeira coisa, então, primeira coluna dessa tabela, eu ponho as letras A, B e C. Na sequência, eu coloco o deslocamento químico de cada um desses sinais. Caso de multipleto, você deve informar o valor inicial e o valor final, 7,1 até 7,5, quando o sinal começa e quando ele termina. No caso de um multipleto que tem uma multiplicidade bem definida, você pega então o deslocamento químico que você vai reportar, para registrar, é o valor central. Neste caso, é o 2,90. E para o outro sinal é 1,25. Então, estabelecido então a letra para cada sinal e o deslocamento químico de cada sinal, passamos a analisar a multiplicidade. Neste caso, o sinal é complexo, de modo que nós colocamos a letrinha M para significar aqui que ele é um multipleto. O segundo sinal, 2,90, ele é um septeto. Você contar aqui, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. As linhas da ponta estão muito fraquinhas, mas essas intensidades relativas estão de acordo com o triângulo de Pascal, como nós já vimos em vídeos anteriores. E para um septeto, a intensidade relativa dos sinais é 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Então, observa que essa linha pequenininha aqui tem intensidade 1 e a central intensidade 20. Se você não fizer uma expansão, quando estiver obtendo o espectro, é possível que esses detalhes passem despercebidos e a sua interpretação não fique correta. E o outro sinal, ele é um dupleto. Intensidade aproximadamente 1 para 1. Tá? No caso de dupleto, é 1 para 1. Observe que tem um pequeno desvio, isso acontece na medida em que o espectro não é um espectro completamente, perfeitamente de primeira ordem, mas é aproximadamente um dupleto. Próximo passo, então,
era medir desculpe aqui, próximo passo era medir o J, mas nesse caso aqui o autor não deu o dado suficiente para a gente calcular o valor de J, mas eu coloco para vocês um valor de aproximadamente 7, 7,5, para que vocês já se acostumem com esses números, porque é muito importante, quando você estiver interpretando um espectro da sua pesquisa, do seu trabalho de iniciação científica, ou mesmo um outro problema em que mais dados forem fornecidos, é importante que você observe o valor da constante de acoplamento, que ela dá muita informação. Neste caso aqui, se você medir a distância entre uma dessas linhas quaisquer, tá? E a sua linha vizinha, você vai ver que essa distância ela vai corresponder à mesma distância entre as duas linhas, desde que essa ampliação aqui seja a mesma, né? Mas a constante de acoplamento são sempre, por exemplo, o sinal de B está acoplado com o sinal de C. O hidrogênio que dá origem ao sinal de B está acoplado com o hidrogênio que dá origem ao sinal C. De modo que é importante que você faça essas medidas aqui. 7, 7,5 é um valor típico para hidrogênios vizinhos em sistema de cadeia aberta. Passando então para a integral você vai medir essa altura dessa linha até na linha de cima, você vai medir depois essa outra altura também, e você vai medir a última altura, tá? A menor distância a gente põe como integral 1, e depois, proporcionalmente a essas alturas, você vai determinar a integral. Se esse de menor altura, B, de fato integra para um átomo de hidrogênio, esse seria 5, esse seria 6, de modo que dá um total de 12, que corresponde a todos os átomos de hidrogênios da molécula. O 5, então, corresponde a um anel aromático monossubstituído. Por quê? Porque esse sinal na faixa de 6,5 a 8, mais ou menos, é a região que aparece anel aromático. A posição exata vai depender do padrão de substituição e do tipo de grupo substituinte. Como nós temos um IDH igual a 4, temos um sinal na região de aromático com integral 5, isso é um claro indicativo de que você tem o grupo C6H5, ou seja, o grupo fenila. Bom, aqui eu marco para vocês as outras integrais, só para você ver a proporção dos sinais. O sinal que está em 2,90, que é um septeto, como ele é septeto, pela regra do N mais 1, significa que esse hidrogênio ele é vizinho de mais 6. Então, um grupo que você pensa, associa a esse tipo de sinal, seria o grupo isopropil. E o sinal em 2,90 está bastante desblindado, significa que esse carbono está ligado a um grupo retirador de hidrogênios. Mais negativo que o próprio carbono. Nesse caso é o próprio grupo fenila. O septeto, como eu já disse, pela regra do N mais 1, 6 mais 1, 7. O outro sinal é um dupleto. É um dupleto integrado para 6. Então, você tem duas metilas equivalentes vizinhas de um átomo de hidrogênio. Então, nós temos aqui basicamente o grupo isopropil, nós temos o grupo fenil e o composto, então, você só tem dois fragmentos para unir, é o isopropilbenzeno. Recordando aqui, o sinal A na região de compostos aromáticos corresponde a todos esses 5 átomos de hidrogênio do grupo fenila. O sinal B, mais desblindado, corresponde a um sinal de hidrogênio benzílico, pelo valor do deslocamento químico. E o sinal C, é o mais blindado dos sinais, que corresponde a um dubleto integrando para 6 duas metilas. Esse problema, então, está resolvido. Passamos, então, para o problema B, composto B. O composto B tem fórmula C8H11N
o IDH é igual a 4. Nós já observamos aqui o sinal na região de aromático. Já está ficando claro que nós temos um anel benzênico aqui, tá? Então, começamos botando as letrinhas, sinal A, sinal B, sinal C e sinal D. Então, aqui está as letras e os respectivos valores de deslocamentos químicos. No caso do multipleto, o sinal complexo, você sempre coloca a faixa. E você observa que você tem um sinal mais desblindado aqui, depois 1,7, 1,35. Nós colocamos então a multiplicidade. Esse é um multipleto, esse é um quarteto, claramente um quarteto, perfeito. Intensidade 1 para 3 para 3 para 1. Depois você tem um simpleto largo, você tem um sinal largo, diz que é um simpleto largo. E depois você tem um dupleto perfeito também, em 1,35. Novamente, nesse caso não é possível medir as constantes de acoplamento, mas eu já falei, repito, melhor que vocês já vão se acostumando, J3, J vicinal, no sistema de cadeia aberta, é mais ou menos 7, 7,5, entre 7 e 8, típico. A integral agora, eu já mostrei como é que se mede a integral, passo uma linha paralela aqui embaixo, outra linha lá em cima, mede a altura para cada sinal. Este sinal, então, é o menor sinal, sinal B, então a integral dele é 1, e os outros proporcionalmente são 5, 2 e 3. 5 com mais 1, 6, com mais 5, 11. Então, a proporção dos sinais é exatamente esta, que já corresponde lá aos 11 átomos de hidrogênio da fórmula. Fazendo agora a atribuição, nessa região, 5 átomos de hidrogênio na região de aromático e um grupo fenila, C6H5. Um quarteto em torno de 4 é, integrando para um átomo de hidrogênio, é um CH. E se está dando um quarteto, pela regra do N mais 1, ele tem 3 vizinhos. 3 mais 1, 4. Então, esse sinal B corresponde a um átomo, a um grupo CH, vizinho de um grupo CH3. E esse carbono vai estar ligado a 2 outros grupos. Observe que o sinal está bastante desblindado, bem mais desblindado do que o valor típico para um grupo benzílico. O grupo... Deixa eu saltar para o sinal D. O sinal C, ele dá um sinal largo de 2 átomos de hidrogênio. Mas vamos pegar o sinal D, porque o sinal D é o complemento, tá? Faz parte do sistema de spin, do mesmo sistema de spin que deu origem ao sinal B. Esse sinal ele é um dupleto e integra para 3. 3 é a metila, dupleto é vizinho de um hidrogênio. Então, nós temos aqui um grupo, CH3CH, o grupo fenila. Se você soma 6 com 2, dá 8. Se você soma esses 5 átomos de hidrogênios com mais 4, dá 9. Esses dois fragmentos juntos, eles correspondem à composição C8H9. Para a fórmula C8H11N, falta NH2. Então, esse sinal largo é um NH2. O nitrogênio, nós já vimos em vídeos anteriores, devido ao momento de quadrupolo elétrico do núcleo de nitrogênio, geralmente o sinal vai dar um sinal mais alargado, dependente das condições em que o espectro for feito. Então, nós temos aqui 3 grupos, nós temos que unir esses 3 grupos. O grupo fenila, ele é ligado, então, ao carbono, tá? Que vai estar ligado ao grupo metila e o CH, tá? Como já mostrado. E só sobra, então, uma valência livre, onde se liga o NH2. Tem 3 peças para ligar, 3 unidades para ligar, fica, de certa forma, tranquilo. Então, essa é a fórmula do composto, com as devidas atribuições. Note que esse sinal B é bastante desblindado, porque além do grupo metila, além do fenil, tá? Que desblinda os hidrogênios benzílicos, você tem ainda um grupo NH2 que desblinda mais ainda.
No exemplo anterior, nós tínhamos aqui um outro grupo CH3, e esse hidrogênio tinha um deslocamento químico de aproximadamente 2,9, se você se lembra. Finalmente, o último exemplo, composto C, C9H10 a fórmula, e DH igual a 5, e você já observa aqui também sinais na região de aromático. Colocando as letrinhas A, B e C, com as devidas expansões, como sempre estamos fazendo. Novamente, a tabelinha está aqui construída, já vimos como fazer isso. Multiplicidade, esse é o multipleto. Na verdade, você tem dois multipletos aqui, que, se for o caso, você pode até anotar separadamente, mas eu anotei tudo junto, de 7,1 a 7,3. Você tem um tripleto, claramente aqui, proporção 1:2:1. E o último sinal, centrado em 2,05, você tem um quinteto. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, cuja proporção relativa você pode ver no slide anterior, no exercício anterior. Passando então para as constantes de acoplamento, esse valor é aproximadamente 7, 7,5, tá certo? O melhor mesmo é quando você obtém o seu espectro, você registra os valores das frequências de cada linha e calcula. Eu vou fazer depois um vídeo explicando com mais detalhes como se mede isso. A integral agora, como nós já medimos, o menor sinal é o sinal C, a proporção é 1:2:2. Mas se isso aqui correspondesse a um hidrogênio, 2 com 2, você teria 5 átomos de hidrogênio. Você tem 10. Então, na verdade, esse sinal integra para 2, para 4, para 4. Sinal na região de aromático integrando para 4, significa que você tem uma unidade C6H4, que é um anel aromático dissubstituído. Em 2,90, você tem um tripleto que integra para 4 hidrogênios. E então, um hidrogênio, que é um hidrogênio benzílico, região de benzílico, quase 3 ali. Então, 2 CH2 vizinho de um CH2, ele vai dar um tripleto. Mas como integra para 4, esse CH2 central está ligado a um outro CH2, tá? De modo que você tem aqui um plano de simetria. Tá? Então, o sinal que dá origem são dois, a esse sinal em 2, o hidrogênio que dá origem a esse sinal em 2,90 é o grupo CH2, dois grupos CH2 benzílicos. E um quinteto em 2,05, integrando para 2, é esse CH2 central, destacado em azul. Como ele tem 4 átomos vizinhos, 4 mais 1, 5, pela regra do N mais 1, dá um quinteto. Como o anel aromático ele é dissubstituído, você poderia ter a substituição no carbono 1 e 2, no carbono 1 e 3, no carbono 1 e 4. Só que, como você só tem essa unidade com 3 átomos de carbonos, não dá para você fazer uma ligação entre o primeiro carbono e o terceiro. Então, esse padrão de substituição, ele é orto. Lembra que o índice de deficiência de hidrogênio é 5, e o anel benzênico, ele já corresponde a 4 índices. 1, 2, 3 ligações duplas, com mais um anel, 4. Significa, então, que esses dois fragmentos vão se juntar, formando um outro ciclo. Então, você consegue prever que o seu composto vai ter um anel e a estrutura, então, final é essa aqui mostrada. Os 4 átomos de hidrogênio correspondem ao sinal na região de aromático. Esse composto tem aqui um plano de simetria, de modo que esses 4 hidrogênios em verde são benzílicos, aparecem em 2,9 e são tripleto, porque são vizinhos de 2, e os átomos de hidrogênio do grupo CH2 central, um pouco mais blindado, ele aparece como um quinteto, porque tem 4 átomos de hidrogênio vizinho. Nesse caso, então, o problema está resolvido. Espero que vocês tenham apreciado e até o próximo vídeo.